Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV local. É com muito prazer que estamos dando início ao programa Restauração. Agora, nesse novo espaço, quero, antes de mais nada, agradecer a toda a equipe da TV local que está nos abrindo esse novo lugar para que a gente possa estar levando até você que acompanha essa programação os motivos que a comunidade terapêutica Liberdade existe, o porquê desse nosso trabalho, tanto do programa, daquilo que acontece lá dentro e do nosso propósito de aumentar o leque, de ter de alguma maneira uma ferramenta que possa levar até as pessoas um conhecimento de como fazer uma prevenção. Como eu já tenho dito em outros programas, existe uma demanda crescente, alguma coisa que chega até a assustar. Muitas pessoas, diferente de 10 anos atrás, muitas pessoas nos procuram e não é porque a comunidade terapêutica ela se tornou mais conhecida, é porque infelizmente o uso de drogas se tornou uma epidemia, alguma coisa que tem assustado muito. Então o nosso propósito com esse programa é trazer pessoas que de uma maneira ou de outra estão envolvidas num processo de tratamento ou em algum tipo de ação que possa diminuir, que possa cooperar com a diminuição do uso de drogas na nossa sociedade de uma maneira geral. Eu tenho aqui do meu lado hoje o Beto Cassolo, radialista há muitos anos, meu amigo particular, né? Posso te chamar dessa maneira de boca cheia, né, Beto? Porque a gente convive tantas coisas, conversa sobre tantos assuntos e a primeira vez, o nosso primeiro contato foi por um problema de dependência química, né? Então é um prazer ter você aqui ao meu lado e eu tenho certeza que da mesma maneira que você, que a gente estava batendo papo agora, né, você está nos ensinando, dando dicas de comunicação. Eu sempre falo aqui nesse programa que não sou profissional, nós como produzindo esse programa não somos profissionais e você tem muita coisa para nos ensinar, tanto na comunicação como na vida de uma maneira geral. É bom ter você aqui do meu lado. Leandro, puxa vida, um abraço enorme a você, aos amigos todos que estão assistindo. É uma oportunidade que você me dá de poder participar de um programa que eu já venho acompanhando há algum tempo, mas mais do que isso, a oportunidade mais uma vez de poder participar do trabalho que você e toda a equipe da Comunidade Terapêutica Liberdade desenvolvem com jovens, com adultos, com as pessoas de mais idade, que todas as vezes que eu vou até a comunidade tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente. É evidente que esse problema existe, ele tem crescido assustadoramente, mas imagine você, por exemplo, que está assistindo, se nós não tivéssemos espaços como esses que você e o pessoal da comunidade têm oferecido para a sociedade como um todo. Qual é a situação que nós teríamos hoje, né? Então o trabalho seu é importante. Eu nunca te disse isso, talvez você não saiba, mas você, Leandro, é absolutamente importante para a sociedade como um todo. Eu já gostava do seu trabalho antes mesmo de ter um contato maior, um contato mais verdadeiro de irmão mesmo com você. E até porque, por trabalhar com comunicação, as informações chegam até nós. Então, é importante que você saiba disso para que a sociedade possa também trabalhar no sentido de colaborar. E eu não estou falando única e exclusivamente de colaboração financeira, mas até com orações, não é? Até com o lado espiritual. Que você saiba da importância que você tem e, mais do que isso, da responsabilidade que você tem com a nossa sociedade. Então, em nome da sociedade jauense, em nome de pais, em nome de irmãos, em nome de esposas, em nome de maridos e principalmente daqueles que em determinado momento tiveram a necessidade e, mais do que isso, a oportunidade de passar pela comunidade, eu quero fazer um agradecimento em especial a você. E de verdade, eu falo isso de coração, nós somos amigos particulares, você sabe que eu procuro ter uma conduta dentro da ética também na amizade. E não tenha dúvida que você, que a comunidade como um todo, são extremamente importantes para a nossa sociedade. Então, em nome de todos, quero agradecer pelo convite, mas mais do que isso, agradecer pelo seu trabalho, por você existir da maneira absolutamente ética e profissional que você tem se mantido. Muito obrigado também por isso. Nossa, Beto, eu me sinto
lisonjeado, me sinto feliz. É até difícil encontrar a palavra exata, né, quando eu ouço alguma coisa desse tipo. Você falando, você é uma pessoa que convive com tanta gente e fazendo um elogio, porque não foi sempre assim. Eu gosto de enfatizar isso. Nós temos esse programa e eu digo, isso aqui existe para quê? Para que eu já disse isso em programas anteriores. O programa Restauração, esse projeto da comunidade, ele não foi criado como um programa religioso. Existe o lado espiritual, mas não é um programa feito para fazer uma pregação. Não é um programa que a gente vai estar estampando um número de conta para que a pessoa faça um depósito no banco, muito embora a gente precise de colaboração financeira também. Mas é um programa para que a gente possa atrair mais pessoas, assim como você se sentiu atraído um dia para fazer parte do nosso grupo, para estar sempre colaborando, sempre disposto, para que mais pessoas da sociedade acreditem naquilo que a gente faz, acreditem no resultado do trabalho da comunidade e possa se agregar a nós. Porque existem muitas maneiras. Eu posso citar uma professora de yoga que vai toda quinta-feira lá, a Beta Griso, que está sempre junto com a gente ali, fazendo um trabalho com os meninos. O pessoal que vai cortar o cabelo, o Toninho Masson, o Adilson, vão lá cortar o cabelo da turma. E tantas outras pessoas que de uma maneira ou de outra estão agregando ali dentro. E a gente precisa que isso aconteça. Como você falou, o trabalho é essencial. Se não tiver um lugar para aquela pessoa que está envolvida no mundo da droga ali, ela conseguir se refugiar por um tempo, se livrar daquele ciclo vicioso do uso de drogas, se afastar da convivência das pessoas para depois retomar o caminho novamente, fica difícil. Mas o grande resultado a gente vai conseguir, Beto, com certeza, se nós conseguirmos conscientizar mais pessoas de não entrar. E isso não é só conscientizar o jovem. Eu vejo que quando nos convidam para fazer uma palestra dentro de uma escola, ou dentro de uma empresa, ou quando uma escola com criança pequena, mesmo eu sempre procuro levar mais alguém junto, que tem alguma coisa mais forte para falar com criança, porque eu gosto de falar com os adultos, mas a grande diferença vai acontecer o dia que nós conseguirmos conscientizar os pais, os educadores, os formadores de opinião, do grande perigo que existe dentro da nossa sociedade com o consumo abusivo do álcool. Você já falou brilhantemente sobre isso em outras ocasiões, mas eu gosto sempre de reforçar, que o grande problema nosso na sociedade, e eu vou estar sempre batendo isso toda oportunidade que eu tiver, é o alcoolismo. E não só aquele alcoolismo da pessoa que está caída na sarjeta ali, não. É aquele consumo de bebida dentro de casa, mesmo que parece social, mas que está incentivando a criança começar de novo, começar desde pequeno. Eu tenho alguns exemplos dentro da própria família e é bem por aí. Nós vivemos num país em que contar piada de homossexual e de bêbado é uma coisa engraçada, Os grandes humoristas brasileiros, os humoristas de auditório, dificilmente eles deixam de contar algo nesse sentido nos shows. E as pessoas riem disso. E às vezes eu me pergunto, e a família de quem está vivendo uma situação como essa? Você ter, por exemplo, na família um homossexual. Nós sabemos das dificuldades que as pessoas que sentem na própria sociedade só pelo fato de terem uma opção sexual diferente daquela que a sociedade, entre aspas, taxa como correta. E com o álcool é absolutamente a mesma coisa. Não é raro você assistir um programa de televisão em que o principal personagem é um bêbado. E ele faz o quê? Ele faz rir. E o que as pessoas normalmente, quando bebem, por exemplo, elas pretendem, elas querem, dentro de uma comunidade inserida naquele lugar, por exemplo, num churrasco, coisa nesse sentido, elas têm a necessidade de fazer as outras pessoas rirem. As pessoas rirem, interagir com aquelas pessoas e às vezes acredita que com o álcool vai se tornar mais fácil. Mas é óbvio que e vai mesmo. Esse é o grande problema. O grande problema é esse. Ele te dá muitas vezes a liberdade que você sem fazer o uso você não teria. Dá a coragem que a pessoa sã não. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo disso dentro da minha família? Um membro da minha família que é dependente do álcool, ele me contou várias vezes de como ele começou. Muito tímido, 17, 18 anos de idade, absolutamente tímido, e precisava ir no dentista.
E ele não conseguia ir no dentista porque ali tinha uma moça bonita que atendia. E ele não sabia como chegar, ele não sabia como... De repente ele não me disse isso, mas chamou a atenção, uma moça, um rapaz novo e tudo mais. Então o que ele fez? Ele tinha marcado umas 3, 4 vezes, não tinha ido. Numa determinada vez ele falou, eu vou. E quando chegou próximo, ele travou de novo. Ele foi até o barzinho da esquina e disse que pediu um conhaque. Ele falou, nunca tinha tomado conhaque na minha vida. Ele tomou e foi para o tal do dentista. 17 anos, estômago vazio, aquilo bateu, subiu já. Ele disse que contou piada, ela riu dele, ele achou a coisa mais linda do mundo aquilo lá, né? Fez a primeira sessão com o dentista. Na segunda vez também tentou ir da mesma maneira e não conseguiu. E acabou pegando a muleta do lado que era o bar e tomou mais um conhaque. Olha só como começou a coisa. A partir daí ele percebeu que todas as vezes que ele se embriagava, ele passava a ser uma outra pessoa, sem se perceber que ele estava sendo ridículo. Imagina um dentista, você com o tamanho de um bafo, de um conhaque ou uma bebida curta, qualquer coisa nesse sentido. E até para a própria recepcionista, talvez ele estivesse naquele momento fazendo um papel de ridículo. Mas ainda assim, ele se achava encorajou. que estava de uma maneira diferente. E uma oportunidade, ainda no primeiro ano de psicologia lá na USC em Bauru, eu me lembro que nós participamos de uma palestra em que alguns dependentes químicos participaram e nós assistimos como alunos. E eu me lembro que um deles disse assim, quem nunca usou não vai saber o que nós sentimos. O que é uma dependência? Quem nunca usou não tem o direito de criticar ou de dizer das dificuldades da droga porque não sabe o que é. E aí eu falei, não, você me desculpa, mas eu penso de forma diferente. Você usou? Ele falou, eu já sou usuário há bastante tempo, tal, e coisa. Eu falei, mas você participou dentro de uma sociedade, da família em que alguém que faz parte daquela sociedade usa? Ele falou, não. Na minha casa só eu uso. Eu falei, então você é quem não tem o direito de dizer quem tem o direito de chegar em você e dizer o que é certo e o que é errado. Porque dentro da sua família, os doentes da sua família sofrem com isso. E eu sou doente também nesse sentido, eu disse. Porque eu sou filho de um dependente, né? O meu pai usou álcool boa parte da vida dele. Eu perdi um irmão, lamentavelmente com câncer, devido ao fumo e também às famosas bebidas curtas. E eu me lembro muito de quando tinha 7, 8 anos de idade, o meu pai pedia para... Meu pai nunca bebeu fora de casa. Meu pai era uma pessoa que bebia dentro de casa. Trabalhava o dia todo, não perdia dia de trabalho, mas chegava, começava e não conseguia parar. Parava 10, 11 horas da noite todo santo dia. E ele pedia para que eu fosse buscar no bar da esquina. Então você imagina, um garoto de 7 anos de idade, na minha inconsciência ou subconsciência em relação ao pode ou não pode, o que eu fazia? Eu vinha derrubando um pouquinho de pinga, né? Eu vinha de cachaça na rua para até chegar e entregar para ele. Por quê? Inconscientemente, eu queria que ele tomasse menos. Então eu dizia assim, se esse gole está desse tanto, se eu baixar ele para um tanto, meu pai bebe menos, não bate na minha mãe, né? Porque existia até agressão física, e vai dormir. Então eu também era um doente em relação a isso, porque eu vivenciei isso dentro de casa. Como a gente trata dentro da psicologia, um codependente. Exatamente. Então, você que é dependente, você que vivencia esses momentos e tudo mais, é preciso que você saiba que a sociedade não está contra você, que a sociedade não olha para você de forma diferente, mas que você, agindo dessa maneira e tentando achar, imaginando que todo mundo olha para você de forma diferente só pelo fato de eu usar de vez em quando, só pelo fato de eu isso ou daquilo, você tem que entender que próximo a você, as pessoas que gostam de você, as pessoas que se sentem bem quando estão próximos de você, essas pessoas também passam a ser codependentes e elas precisam ser tratadas. E você precisa ser útil para a própria sociedade, ser útil para você e começar a olhar com olhos diferentes para essa sua família também. Agora você imagina, Beto, essa história que você está contando, que o seu pai era um alcoolista, você perdeu um irmão pelo consumo de bebida também, que não tem como fugir disso, ele pode ter aprendido com o pai, né? Pegou, imagino, como você não queria que ele bebesse, o irmão podia se espelhar e achar que aquilo lá era legal. Quantas e quantas histórias semelhantes não existem na nossa sociedade? Eu digo que muda só de endereço e de sobrenome. Eu sou uma história dessa.
Eu nunca vi, o fato é parecido, tem algumas coisas diferentes. Eu nunca vi o meu pai ser agressivo, fazia parte da índole dele, mas ele bebia todo dia. E ele, desde criança, isso eu já falei em vários lugares, talvez até minha mãe não goste que eu cite isso aí, mas eu não falo de uma maneira pejorativa. Eu amei meu pai, amei a maioria das atitudes que ele teve na vida, né? Foi uma pessoa exemplar para mim. Porém, por não ter conhecimento do problema da dependência química, o que poderia causar, ele desde criança, ele molhava a chupeta na caipirinha ou na cerveja e dava na boca. E eu aprendi a beber com isso. E hoje eu falo, olhando para quem está assistindo, olhando para você, e principalmente olhando para aquelas pessoas que hoje estão dentro da comunidade desfrutando do nosso processo de tratamento, que eu me sinto como um sobrevivente de uma catástrofe mesmo. Porque quantas e quantas pessoas que têm a mesma idade que eu, que aprenderam com os seus pais a beber e que não sobreviveram a isso. Que morreram como o seu irmão, vítima desse grande problema. E que hoje eu quero falar é isso, A minha intenção com esse programa é conseguir alcançar bastante gente e falar, você que é pai hoje, nós estamos falando dos nossos pais, mas muitos que estão vendo são pais hoje de crianças, É esse o exemplo que você quer dar para o seu filho, para que ele possa, talvez você até se considere um bebedor moderado, Mas será que o seu filho vai ser também? Ou ele vai se tornar um dependente químico, um adicto, como nós tratamos, e depois não conseguir mais remediar essa história. Até o alcoólatra, ele sabe que ele gostaria que o filho dele não fosse, Sim. É a velha história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu bebo num churrasco, mas entre aspas bebo socialmente, mas eu não quero que meu filho coloque a boca em álcool, nem pensar. Meio estranho, Eu acredito que esse seja o pior ditado que tem. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Nós precisamos, sim, ser exemplos, o exemplo para os nossos filhos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Restauração, hoje na agradável companhia do Beto Cassolo, radialista há 30 anos aqui em Jaú, Beto? É verdade. Diretor da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal e dono de uma bagagem muito grande de conhecimento, de convivência com as pessoas. Beto, conta para mim, conta para o pessoal que está nos assistindo, qual foi a maior dificuldade que você teve em todos esses anos, relativo ao seu trabalho na comunicação, alguma coisa assim que vem te atrapalhar, coisa que dificulta a sua vida? Leandro, eu acho que na vida tudo é um treinamento, Nós falamos disso. E você precisa treinar até para assimilar a crítica. É evidente que eu gostaria de ter muito mais audiência do que eu tenho. É evidente que eu gostaria de ser muito mais conhecido do que eu sou. É evidente que eu gostaria de ganhar muito mais do que eu ganho. Mas a gente não consegue o tempo todo o 100% daquilo que nós desejamos. Então você, a partir do momento que você absorve que os 60%, que os 70% é algo absolutamente importante, você treina a sua mente a aceitar aquilo e continuar trabalhando. Eu sempre fui assim, é impossível. Nós temos, por exemplo, aqui em Jaú, 2 emissoras AM, eu estou falando só das AMs, a Piratininga que eu trabalho e a Rádio Jauense, que são emissoras que sempre disputaram a audiência qualificada da cidade. Então, como que eu vou conseguir ter 100% de audiência se eu tenho como concorrente uma emissora que é a Rádio Jauense é absolutamente forte, Então, eu procuro, nessa briga de audiência, por exemplo, que existe no rádio, eu estou falando só de rádio, mas na televisão não é diferente, nós estamos aqui também nos preocupando com a audiência, nós precisamos atingir um público com esse programa, isso é meio que óbvio. Agora, você também tem uma concorrência, Então, você não pode... você tem que lutar pelo mais, mas nunca só eu que você... As pessoas só vão me ouvir, só vão assistir o meu programa, não é assim. Então, eu sempre procurei administrar essa coisa toda. E um outro problema que muitas vezes o radiojornalismo ele te dá é a diferença do modo de pensar, muitas vezes, do ouvinte. E isso acaba sendo positivo. Eu sempre, quando vou fazer um comentário nos programas que eu apresento,
eu digo assim, olha gente, você pode até pensar o contrário, eu até respeito o seu pensamento, mas o meu é esse. Porque você dá um feedback, você dá uma condição para que a pessoa que está em casa, ouvindo o rádio, ela saiba que você está discordando dela, ou que você está concordando com ela, né? Porque senão, você passa a ser dono da verdade, o paladino da justiça, o todo-poderoso, só a sua palavra vale. E eu muitas vezes, mas não foram poucas, muitas vezes, eu num supermercado, aquilo, Beto, alguém se aproxima e diz, Beto, aquilo que você falou eu não concordo. Eu acho que está errado aquilo lá. Eu adoro isso daí, eu absorvo isso daí de forma positiva. Porque eu passo a perceber que também eu não sou o dono da verdade. É a história do 100%. Entendeu? Exatamente. E da crítica a gente pode tirar valiosas lições. Mas não tenha dúvida. Mudando de vida. O que eu percebo é que as pessoas públicas, né, Beto, os formadores de opinião, como você, no seu caso, você está ali dentro de uma emissora de rádio, você acaba, né, colocando sua opinião e, lógico, alguém vai concordar, outra pessoa não vai concordar. No nosso caso, dentro da instituição, esse assunto que nós estamos falando agora, né? No primeiro bloco estava falando a respeito do álcool como uma droga, e isso eu falo em qualquer lugar que eu tiver, até dentro de um bar cheio de gente bebendo, né? Que o álcool é uma droga, eu considero a droga mais perniciosa, a pior droga que tem. Alguém pode falar assim, nossa, mas a pessoa bebe por um longo tempo e ela não acontece com ela o que acontece com o crack. O crack, ele simplesmente é mais rápido. A pessoa usa hoje, daqui a um tempo, daqui 2 meses ela já é dependente, às vezes está pegando as coisas dentro de casa. Agora, se você olhar para o alcoólatra de longa data, você vai ver que ele está mais deteriorado do que o próprio usuário de crack. E sem contar que 95%, se você nunca ouviu falar isso aí, pode marcar no papel, que dados que eu tenho com as entrevistas, e eu já fui coletar com outras pessoas também, e é a mais pura realidade, 95%, quer dizer, 19 pessoas de cada 20, de um grupo de 20, 19 usuários de crack, quando usaram pela primeira vez, estavam alcoolizados. Agora, se você buscar essa estatística, acidente de trânsito, agressões, você vai ver o tamanho do problema que é o alcoolismo. Então, eu falo que o álcool é a pior droga que existe. Agora, muita gente pode não estar concordando, né? Pode estar falando, então, mas eu não concordo com essa opinião. Mas aí funciona assim, nós temos o direito de discordar, mas nós precisamos dar o direito do outro de explicar o porquê ele pensa daquela maneira. É absurdo alguém, por exemplo, você mesmo estando dentro de um bar, junto de outras pessoas que estão bebendo, é um absurdo alguém dizer para você, Leandro, com toda a experiência que tem, e aí a gente faz um comparativo com essa história de rádio que eu tenho, é um absurdo alguém dizer, não, você está errado 100%. O cara pode até discordar naquele momento que ele está bebendo, tal, mas ele vai, mas agir dessa maneira quando ele estiver na casa dele, já com sã consciência, sem o efeito do álcool, ele vai falar, puxa, aquilo que o Leandro falou deve ser verdade, porque que interesse o Leandro teria, né, em pensar de uma outra maneira ou agir de uma outra maneira, se não fosse verdade, até porque passou por isso, porque tem experiência dentro de casa e porque convive. É a minha própria história de vida, e que a gente acaba assemelhando com a história de vida das outras pessoas que nos procuram, que são os personagens mudam, mas a história o problema é o sendo mesmo. A mesma. Olha, eu acho assim, agora falando até diretamente para a pessoa que usa, o usuário também muitas vezes, ele está cansado de ouvir dentro de casa, por parte do pai e da mãe, que ele não deve fazer aquilo, por parte da própria sociedade como um todo, ele está assistindo esse programa, ele está ouvindo isso daí, mas tudo na mente, e eu, pelo pouquinho de psicologia que eu entendo, eu posso falar com conhecimento de causa, tudo na mente é questão de treino, você precisa treinar a sua mente a agir daquela determinada maneira. Então, para mim não adianta mais, porque eu sou dependente, minha mãe já falou que desistiu de mim, não tem. Existe um jeito, mas ele, a princípio, deve partir da consciência do dependente. Dele ter o sincero desejo de estar mudando. Então, eu falei de porcentagem, que 95% das pessoas que estão usando crack hoje começaram alcoolizados. E eu falo uma outra porcentagem dentro da instituição, né, quando a gente senta na nossa reunião, em 30, 35 pessoas ali, e alguns são mais novatos, estão começando, estão na primeira internação, outros infelizmente já recaíram, estão retornando ali novamente. Eu falo para eles que todos eles têm 100% de chance de não usar mais droga. Aí eu falo, eu conto a minha história, muitas vezes alguns detalhes, eu falo, eu consegui.
Eu parei, eu era usuário, Beto, de droga injetável, de cocaína. Passei por muitas situações, né, que eu não tenho vergonha de falar. Eu quero E usar nem isso deve. como uma nem ferramenta para que as pessoas possam se espelhar e conseguir mudar. Né? Mas eu falo para eles, cada um de vocês tem 100% de chance de mudar. Basta querer e seguir aqueles princípios que a gente sempre tenta nortear, mostrar para eles, né? Se fizer assim, dá certo. Se fizer de uma outra maneira, a probabilidade de dar errado é muito grande. Quando eu no começo do programa falei para você da importância sua para com a sociedade, eu não estava dizendo isso só para massagear o seu ego. Você precisa saber disso. Você, pessoa física, você, Leandro, que é na verdade hoje uma propaganda da comunidade terapêutica Liberdade para esses jovens, para essas pessoas de mais idade, eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Porque senão nós vamos cair naquela história, você lembra que eu disse do menino drogado, dependente, que disse, quem são vocês que nunca usaram para saber o que eu sinto desde sentir? Será que alguém vai ter coragem de dizer isso para você? Aí você fala, senta aí companheiro, eu vou contar 10 minutos da minha vida para você. Você muda o jeito de pensar das pessoas. Era essa a prova que ele precisava? Era disso que ele queria? É alguém que passou por aquilo que ele está passando? Então você passa a ser o espelho. Você passa a ser você, Leandro, e todos aqueles que passaram pela comunidade e que podem hoje ser uma propaganda positiva do que é a comunidade, ou do que é um centro de recuperação, do que é uma vida diferenciada em sociedade, essas pessoas também podem ser. Elas podem dar um retorno para tudo aquilo que elas receberam, muitas vezes de forma gratuita dentro da comunidade, para com a sociedade. Elas podem se comprometer a agir dessa maneira. Cada um na sua linguagem, no seu jeito de ser e tudo mais. Da sua maneira, né? Querendo colaborar. O que nós buscamos nas pessoas, Beto, em cada um que está interno lá, em cada um que é voluntário, em cada um que trabalha dentro da comunidade, que cada pessoa se torne um agente multiplicador. Isso, nós fizemos exatamente. um curso que era a formação de agentes multiplicadores na prevenção da dependência química. E ser um agente multiplicador é justamente isso, é levar essa mensagem da possibilidade da recuperação para os outros. Né? E hoje, com esse nosso projeto aqui, com outros projetos que nós temos dentro da comunidade, que são palestras dentro da empresa, é tentar fazer com que as pessoas consigam realmente enxergar que precisa prevenir agora. Precisa ser hoje. É a não pode prevenção. deixar, porque muito embora, como eu disse, eu digo para eles lá dentro da comunidade, vocês têm 100% de chance de se recuperar. Mas não acontece. Infelizmente não acontece isso. Existem muitas recaídas, não dá para medir o quando, não tem um reloginho ali que você coloca na pessoa e ela vai mostrar quanto de desejo, quanta vontade ela tem de parar. Não existe uma fórmula mágica e a gente não sabe também a intensidade da vontade de usar novamente. Então, o grande remédio, o que pode mudar a nossa sociedade, mudar esse panorama daqui a alguns anos, é a instrução das pessoas hoje para que elas não entrem nesse caminho, que elas façam um caminho oposto. Essa Que é a não nossa grande apostem, missão que hoje. não apostem no famoso, será que eu sou dependente ou não? Que não apostem, né? Será que se eu beber eu vou criar uma dependência? Porque um amigo meu bebe bastante e não é dependente? E por que um outro amigo meu começou e já hoje entrou numas paradas, né, negativas aí? Que não arrisque o querer saber o do sim ou do não. Eu vou rapidamente contar, eu fiquei alcoolizado, bêbado uma vez só na vida. Uma vez só. Tenho 48 anos, eu tinha uns 30, mais ou menos. Foi uma das piores experiências que eu já tive. Foi uma coisa absolutamente ridícula, porque foi numa festa, e graças a Deus foi assim. Foi numa festa, num churrasco, e alguém estava filmando. E eu disse, esse não sou eu. Sabe? É a história do querer ser engraçado, do querer ser isso, se tornar ridículo para com as outras pessoas. E aquilo foi, acho que foi anjo de Deus que foi enviado para dizer, é a primeira e única, você bêbado é isso aí. Agora você vê se você quer continuar com essa ou não. Além de ter feito um mal danado para mim, porque enfim, não está acostumado, não é? Então são experiências que a vida nos oferece, que a gente para e pensa, fala, é esse caminho que eu quero para mim? É esse caminho que eu quero para meus filhos? É esse caminho que eu quero para as pessoas que gostam de mim? Eu estou sendo utilizado como instrumento para fazer os outros rir, única e exclusivamente isso? Então foi a primeira e única vez. Ele parou, chega, no meio ali tinha outras pessoas que também eram ridículas, porque você passa a ser ridículo quando bebe, por terem bebido, enfim, foi uma coisa assim, uma experiência absolutamente negativa.
Mas eu precisei passar por isso daí para ver o quanto era negativo. E graças a Deus, naquele momento, com consciência para dizer não quero mais. Você conseguiu ver a sua imagem porque alguém filmou. Literalmente imagem e semelhança do ridículo. E muitas vezes as pessoas, se não tiver filmado, ela não vai conseguir ver a imagem dela e ela continua acreditando que ela era engraçada, que ela fez bonito naquele momento porque ela estava bêbada. Então, talvez, né, a gente pudesse até, né, você estava falando isso e eu estava viajando, pensando, né, se a gente filmasse muita gente em determinados lugares e depois mandasse para ele, falasse, olha você aqui e está achando bonito, muitas vezes a pessoa vai falar não. E você vai querer que seu filho se espelhe em você e tenha esse tipo de comportamento, passe por esse ridículo. É uma ideia. Né? Agora eu acho o seguinte também, Leandro, eu acho assim, eu acho que quem para é herói. Quem para é herói. É herói. Porque não é fácil. As pessoas têm que entender, e quem está assistindo, que não é simples falar, a partir de amanhã eu paro. Não é simples. isso que impede a pessoa de parar, porque muitos que chegam lá na comunidade relatam a mesma coisa, que só conseguiu parar quando ele admitiu que não conseguia parar. Nós temos uma mania de achar, nós temos uma mania de visualizar o herói e a heroína, aquele de capa e espada, né? Aquele que salva as mocinhas indefesas. E nós ficamos muitas vezes procurando esse tipo de herói na sociedade, nós não encontramos, porque nós não atentamos para quem são os verdadeiros heróis. O familiar que ainda assim aceita o dependente e tenta oferecer ajuda, o próprio dependente que diz, não, cheguei no fundo do poço, eu preciso mudar. E ele vai e ele tenta, é o primeiro passo do se tornar herói. Né? A partir do momento que ele consegue, que ele para, aí definitivamente ele passa a se valorizar, passa a ser uma pessoa muito mais bonita, não só para a sociedade, como para ele também. Acredito que uma frase que resumiria isso aí seria que a grande força do homem está em admitir as suas fraquezas. Exatamente. E admitir aquilo que é mais forte do que nós, muitas vezes a pessoa acha que ela vai se humilhar, vai ficar por baixo. Não, e não é nada disso. Muito pelo contrário. As características de cada um são diferentes, né? A força física, a inteligência, as capacidades de cada um são diferentes. Como eu falei, né, você com tantos anos de experiência no rádio, quanta coisa tem para me ensinar. E se eu quiser adquirir, né, toda essa desenvoltura que você tem, talvez eu nunca consiga. Então não preciso achar que eu sou menos por causa disso, né? Uma pessoa não precisa se achar que é menos por causa disso, daquilo. Admitir realmente, né, aquilo que a gente é, ter uma autoestima por aquilo que a gente tem, né, um sentimento de gratidão com Deus, com a vida, por aquilo que nós somos, vai criar uma capacidade em cada um de nós de mudar. Não tenha dúvida. Eu acho que a linguagem utilizada por você, pelo programa, a proposta, a linguagem do programa como um todo, ela é absolutamente positiva, né? Da maneira que você regrou o programa e no caminho que você está seguindo, acho que ele está bem dentro daquilo que a sociedade precisa. Sociedade como um todo, para saber como lidar com o dependente e a linguagem do dependente, para que ele possa saber, bom, eu tenho aí um alento, tem alguém que está a fim de me ajudar. Que bom, Beto. Que bom. Estamos chegando no final desse nosso programa. O tempo é curto, mas foi um prazer ter você aqui do meu lado, falando da sua experiência. Daria para a gente ficar batendo papo muito tempo aqui, mas é curto. Eu quero estar sempre lembrando das pessoas que nos ajudam, nos apoiam para que esse programa possa ir para o ar, né? Os nossos patrocinadores. Hoje o Cantinho da Moda está nos apoiando, o Pouso Alegre Porções, restaurante legal aqui da cidade, convido todo mundo para estar experimentando ali. Portal Alarmes, cuidando da sua segurança. Calçados Neftali, com lojas lá no território do Calçados. A Nova Casa Armênia e o Depósito de Materiais para Construção Luciana. Muito obrigado a todos vocês. É um prazer, né, ter parceiros dessa forma do nosso lado. Eu sempre digo que os nossos patrocinadores não são pessoas que apenas colaboram financeiramente para ver o nome delas no programa, mas são pessoas que estão do nosso lado apoiando. Você lembra quando eu falei de heróis? São os heróis da São pessoas que acreditam no trabalho. Parabéns a todos. Obrigado, Beto. Obrigado eu. Obrigado a você que nos acompanhou. Boa semana a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus.